Muito bem, meu povo. Então, sejam bem-vindos aqui no meu canal, né? Meu nome é Ana Serasa, sou maquiadora profissional, também trabalho com coach, com desenvolvimento. Aqui nesse canal a gente tem um pouco de tudo, principalmente ligado ao universo feminino. Então, tem dança, tem dica, tem entrevista, tem de tudo. Mas, hoje, o que é o vídeo de hoje? Hoje é um alerta especial nessa questão do coronavírus, né? A gente fez uma live, fiz uma live com um amigo, com o Mauro, né? E aí vocês vão acompanhar um pouquinho dessa live. Mas antes, o que eu quero pedir para vocês? Ative, né? Ative o sininho das notificações, se inscreve aqui no canal, dá like aí, ó, que a gente tem muita troca de informação legal aí para vocês, tá bom? Um beijo e segue o vídeo. Boa noite, pessoal. Eu estava ao vivo lá no Facebook, só que eu não consegui fazer uma transmissão simultânea com a maquiadora Ana Serasa, né, uma itatibense, amiga minha, conhecida minha, que já fez eventos para mim, conhecida da população. E ela mora lá em Lisboa, Portugal, e nós vamos entrar, eu e ela aqui conversando sobre o coronavírus, tá? Eu confesso que eu fiquei muito cético com algumas coisas, e hoje, batendo um papo com ela, eu quero que ela fale pra vocês também um pouco do que ela me falou, tá certo? Vamos convidar aqui a Ana Serasa pra entrar comigo. Eu tô olhando aqui do lado porque minha gata tá aqui e às vezes ela fica miando. Aê! Ó, tô gravando. Aê! Depois a gente, pra você depois colocar também no Face. Isso, Tá grava legal. aí. Tava bombando lá no Face, só que eu não consegui. Hoje eu falei com a Ana no meio da tarde Exato. e vamos fazer o ao vivo? Vamos. Então eu improvisei um tripé aqui. Então é isso. Para E é trazer isso. informação de confiança. Tipo assim, a televisão é de confiança, tudo mais. Eu trabalho na TV e eu sei que a imprensa brasileira ela é muito sensacionalista, Sim. entendeu? Uhum. Igual o da Atena, para mim, é muito sensacionalista. Tá? Sim. Ele tá passando umas informações reais, sim, reais. Porém, o brasileiro já sabe como é o estilo da Atena e desses derivados de Datena, certo? Sim. A Ana, obrigado, Ana, Imagina. maquiadeira, tá aí Eu, na verdade, sozinha. eu tô bem preocupada com a situação Brasil. Que eu sei que... Brasil, vamos falar É. disso. A Ana, conheço, minha amiga, tá morando lá em Lisboa. Exatamente. Ana, vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai me Uhum. responder. Tá tendo um papo. Você que está assistindo, compartilha. Tem dúvidas, tem pergunta, tem parente por lá? Vamos falar com a Ana, tá certo? Ana, como tudo surgiu aí agora nesse. O coronavírus já está vindo de um tempo, né? A gente já sabe. Mas agora Exatamente. explodiu. Me conta aí o início disso tudo em Portugal. O que acontece? Isso estourou de um tempo para cá, muito pouco tempo, vamos colocar uma semana, 10 dias, que isso se agravou numa proporção que as pessoas perceberam que isso era mais grave do que eles estavam imaginando, né? Porque todo mundo estava nessa de é uma gripe, só que o movimento de transmissão disso é muito rápido, né? E aí você vê situações, por exemplo, como a Itália está sofrendo, a Espanha está sofrendo, e, e eles não estão conseguindo controlar. Então, como que é o controle? É quarentena, é isolamento mesmo total, para não ter essa transmissão. Então, não tem Tem como, tem que isolar. os mesmos, o que o Brasil está passando aqui, a parte de higiene, é a mesma que está sendo divulgada aí para vocês na Europa? Exatamente. São os Pelo que eu mesmos estava dando uma procedimentos. pesquisada hoje, é a mesma coisa. Só que assim, eu sei que a gente às vezes leva um pouco mais de tempo, porque a gente também tem outras doenças agora no momento aí em Portugal, então em Portugal, no Brasil, né? Tem dengue, chikungunya e tudo mais acontecendo no momento, e a gente acha que a gente tem uma certa
resistência, mas coronavírus não é brincadeira. Entendi. Me É fala uma coisa, diferente. a Vai ser um imprensa problema a mais aí, para a gente pensar aí. É isso que tem que você pensar em um problema muito comentou, mais grave. você comentou comigo isso mesmo, né, hoje à tarde. Como que a imprensa portuguesa está tratando o caso aí em Portugal? Bom, para vocês terem uma ideia, o que está acontecendo aqui, a própria TV parou. Então, eu às vezes atuo também em alguns programas de plateia, tudo mais. Parou transmissão, parou gravação, tudo por conta de proteger mesmo as pessoas. Então, é quarentena geral, né? Alguns programas, alguns repórteres estão fazendo alguns programas especiais, né? É. Mas assim, essa parte de entretenimento, alguma coisa já tinha gravada e continua, mas no geral tá parado. Tudo parado. O Brasil começou isso, acho que a partir de foi acho que sexta-feira, se eu não me engano, A gente recente. começou Parar mesmo a tudo. quarentena a partir também de quinta ou sexta, mas aqui começou eu acho que o que acontece? É, para-se aqui e para, né? Apesar que teve algumas pessoas que ainda foram para a praia, tudo mais, mas é diferente a Isso questão mesmo. cultural do brasileiro. O brasileiro vai para a praia, se junta, faz churrasco, sai todo mundo se abraçando. Aqui não tem tanto isso, Sim, né? é, Então, o realmente. contágio daqui para aí pode tomar uma proporção muito maior, né? Você acha O mundo está Você é parando por causa disso. brasileira, né? Descendente de árabes, né? Mas Uhum. você é nascida no Brasil, né, Ana? Sou nascida no Brasil. Eu tenho italiano, tem É. tudo aqui. Então, assim, você sabe como o brasileiro é. Sim. 90% está levando isso como férias. Ai, que delícia! Meu patrão vai me liberar. Vamos pra praia. Vamos jogar futebol. Enfim, brasileiro. Yeah. Ah, você acha que o Brasil pode chegar ao pico igual da Itália? Pode para pior. Por não ter este cuidado? Por não ter esse cuidado, a gente pode ser pior do que está acontecendo na Itália. Porque o que acontece? Né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente hoje, eu não sei, agora eu não vi quanto que está em números, vamos dizer, que nem aqui em Portugal, em torno de 450, 500 casos confirmados, mais 2.000 é para confirmar, mas dessa 3.000 e poucos casos. Isso que foram feitos os testes, ok? Certo. Que pode considerar aí um terço, talvez, da população que esteja contaminada de fato e que não apresentou nenhum sintoma ou que está apresentando algo e está se tratando em casa. Entendi. Então, esse número pode ser 2, 3, 4 vezes maior do que as pessoas estão simplesmente acompanhando pela TV. O número da TV é aqueles que estão com testes, que as pessoas que foram no hospital, e quantas que não foram? E quantas que não passaram pelo teste? Quantas que não foram submetidas ao teste do coronavírus? E é isso que as pessoas têm que ter em mente. Me diz uma coisa. A quarentena aí em Portugal, Uhum. Lisboa, Sim. como estão as situações dos mercados, farmácias? Como que a população está reagindo a isso? Porque assim, é a mesma coisa do tipo, o brasileiro vai pegar e vai viajar. O brasileiro vai pegar e vai comprar um estoque. Quem tem condições no Brasil, na verdade, que é uma minoria, vamos dizer assim, minoria entre aspas, né? Ah, como que o português está levando essa coisa do comprar, estocar comida? Me conta um pouco disso. Na verdade, rolou um desespero no começo, né? De estocar comida num grau assim, de faltar coisas. Que aqui eles têm estoque, eles têm uma programação muito boa, então assim, sumia, tem alguns elementos que estão um pouco mais sumidos, mas assim, no geral, tem-se comida, ok? Mas as pessoas estão preocupadas em estocar, isso é fato. Mas eu considero também um lado que a gente tem que levar em consideração, porque se a gente é para ficar de quarentena isolado, o quanto você puder se programar para ir menos no mercado é melhor. Então, o fato de você fazer uma compra consciente para 15 dias, para 10 dias, para evitar ficar indo no mercado, também é válido.
tá? Então, é claro que a princípio rola o pânico, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer, né? Sim. Mas hoje a recomendação é essa. É mesmo dar ver ali, fazer uma programação para que você evite mesmo de sair de casa. Aqui em Portugal ainda não se adotou, por exemplo, algumas coisas como a Espanha e a França, não sei, acho que a Itália também adotaram, que é multa. Então, tem polícia, tem militar na rua, aonde eles estão multando as pessoas. Já tem lugares que está nesse nível. Porque não é para sair, porque não pode mais ter contágio. Porque não Eu tem tô como vendo atender. aqui Itália não chega num ponto que não tem como atender gente. na Itália, eu tô vendo aqui alguns comentários. Acho que da Claudinha. Acho que o Brasil vai cair na real só quando morrer bastante pessoas, né? Eu li alguém aqui da Noruega. É, ela é da Noruega. Noruega, assim como nós que moramos aqui na Noruega. Acho que é alguma coisa assim. Ela mora lá na Noruega. Legal. Me conta uma coisa. As fronteiras aí, como que estão? O que você está Fechadas. sabendo das fronteiras? Você me disse que só estava Fechadas. entrando comida, Tem né? alguns pontos de acesso que é para abastecimento de comida, pelo que eu entendi. Abastecimento de algumas comida, para não parar transportes, por exemplo, dessas coisas. Então, assim, tem alguns pontos, mas também é praticamente fechado. Não tem turismo. Eu sei Ah, que tem passagens já muitos voos estão sendo cancelados. As únicas pessoas que estão, vamos dizer assim, autorizadas a regressar para cá agora vão ser os residentes, né? Então, residente que está, por exemplo, no Brasil e está voltando, eu não sei se pode ser que eles peçam, se submetam essas pessoas a um teste, pedir um teste de coronavírus para poder embarcar. Pode acontecer? Pode. Então, a gente não sabe ainda o certo o que é que vai ser, mas são especulações que a gente tem que estar atenta, né, o tempo inteiro. aí a rotina do português, claro que mudou completamente, como acho que na maioria de todos Sim, os países do mundo. sim. Dos supermercados, você falou. Como que é aí já tem a lei do comércio está fechado? Sim. Lojas de roupa, shopping centers, teatro, cinema, tudo? Tudo. Começou primeiro com os lugares de grandes aglomerações, então teatros, cinemas, eventos, tudo recebendo ordem já para ser fechados. Restaurantes, a princípio, era uma norma de atender 1/3 da capacidade, com espaçamento de 3 a 5 metros entre cada mesa, uma coisa assim. E também, que mais? E aí os shoppings entraram essa semana com essa questão de fechar, né? Ontem eles conseguiram fechar a questão dos shoppings. Entendi. Então, tá Me tudo conta um fechado. pouco do policiamento. Vai entrar em vigor, então, multa, Aqui em algum Portu- tipo de prisão para quem desacatar? Aqui em Portugal não está se falando nada de multa, né? Eu Não. sei que Espanha entrou e também na França. Itália É. também, se eu não me engano, já tem alguma coisa. E valores de alimentos, valores de medicamentos, o comércio português aproveitou do desespero do povo e subiu todos os valores Não, dos preços dos alimentos. isso não acontece aqui nos mercados. Aqui ainda tem as redes grandes. Você vai encontrar um pouco isso nos mercadinhos de bairro, populares, algumas vendinhas, vamos dizer assim. Algumas vendas têm um valor, estão com um valor um pouco mais elevado. Mas, no geral, não se tem isso aqui. Né? E no Brasil vira artigo de luxo, né? Eu estava vendo gente falando de caixa de máscara a R$ 120. Eu falei, nossa, O né? álcool em gel aqui tá valendo ouro, gente, sendo que Exato. semana passada era Aqui não teve esse aumento, a gente não reparou, apesar que tem algumas coisas que ainda estão em falta, né? Porque a demanda foi grande, né? As pessoas comprando, meio que estocando mesmo isso, a preocupação foi muito grande. Então, mas não teve, eu não vi essa diferença de preço e até confirmei hoje com uma amiga que é portuguesa, ela falou assim, aqui não tem isso. E Então, em Portugal, você está em Lisboa. estou em Como que está a Lisboa. situação de Lisboa comparando as outras cidades portuguesas? Qual que é a que está
Cento e Mais poucos, mais ou menos cento e poucos casos a gente tem confirmado aqui. no país todo. Não, em Portugal tem 400 e acho que são em torno de quase 500 casos, né? Mais em torno de 2.000 e poucos a confirmar, suspeitos, e, e acho que são cento e poucos que estão aqui em Lisboa, 150, 160, mais ou menos isso. Entendi. Qual é a sua opinião? Você é brasileira, morou anos aqui no Brasil, viajada pelo mundo todo e agora está morando em Portugal. Uhum. Qual é a sua visão do que a gente pode esperar aí nas próximas semanas ou até mesmo nos próximos meses? Em relação Brasil, em relação Portugal, em relação mundo? Uma crise geral, isso é fato, porque a economia vai parar, tá tudo parado. Estabelecimentos e empresas sendo fechadas por precaução. Muita gente que trabalha aqui. Aqui tem muito pequeno comércio, então o pequeno comércio fecha, não tem como, né? E muita gente sem uma opção, vamos dizer, de trabalho. E isso não está só aqui, isso está geral. Hoje eu estava falando com uma amiga minha que mora na Alemanha, ela falou que lá eles estão vendo que essa crise vai durar até o ano que vem. Né? Isso a gente está falando de países desenvolvidos, como uma Alemanha. A Alemanha está Né? falando. Então, é preocupante, muito preocupante. Questão de saúde, também a questão do sistema de saúde atender. O sistema de saúde não tem capacidade para isso. A gente estava até discutindo, que a gente viu alguns dados, que hoje 95%, por exemplo, do sistema de saúde do Brasil está ocupado. Né? E se continuar aumentando os casos, 20% das pessoas que apresentam sintomas precisam de intubação, é UTI. Então, assim, não vai dar conta. Vai acontecer o que vai estar acontecendo na Itália. Então, essa é até o que a gente estava falando, a nossa maior preocupação, porque a gente que está aqui, a gente se preocupa com o pessoal que está aí. Né? A família dela está aqui, tá aí, a minha família está aí, né? Amigos, tudo. E a gente fica, gente, as pessoas têm que enxergar essa realidade antes do que se torne o que está se tornando aqui. Né? De fechar fronteiras. Provavelmente vocês vão ter que fazer isso agora, para não ficar muito pior depois. Porque se não tomar essas atitudes drásticas agora, eu não sei o que pode virar depois. Né? Já está decretada a pandemia, então é realidade. Eu estou batendo um papo com você, eu não sou economista, você não é. A gente está batendo um papo de amigos aqui para falar para o pessoal, né? Para o pessoal que a gente tem mais contato aí nas redes sociais. Sim. Na sua opinião, porque a gente vê muita coisa na internet, muita fake news, é muito jogo político e muita teoria da conspiração. Sim. Você acha que tem também um pouco de dedo político no meio disso? Entre China e Estados Unidos, envolve... Você acha que essa teoria toda da conspiração, me conta um pouco, a sua opinião disso? Eu acredito que tenha um pouco sim, só que eu acho que também saiu fora do controle. Né? Aí é uma opinião minha. Eu acho que isso é uma guerra, sim, ok? Uhum. A diferença e que as pessoas têm que perceber, uma Segunda Guerra Mundial, você sabia os dois lados. Você via os dois lados, a crueldade de um lado. Então você via, aquilo era real. Hoje a gente está lutando, a gente está numa guerra com algo que é praticamente invisível. E que os resultados a gente ainda não sabe quais vão ser. Então, esse é o maior problema que a gente tem hoje, porque a gente está lutando contra algo que a gente não sabe o que a gente pode esperar. Né? Já tem mutações do vírus, então se já tem mutações, o que é que mais pode acontecer? Então, eu estava dando uma olhada por cima, e se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado também, eu acho que a última e maior pandemia global que eu vi, que eu estava lendo, foi a peste negra, se eu não me engano, meados de 1914, 15, 16, 17. Que, claro, tinha, o mundo não tinha tanta população que nem tem hoje. Mas foi que a peste negra, na época, foi uma pandemia
que matou 40% da população do planeta. Sim. Entendeu? Eu dei uma olhada rápida hoje para falar com você, eu não vi muita coisa assim de pandemia de vírus. Depois da peste negra, teve dengue, H1N1, influenza e tudo mais. Você acha que o coronavírus pode chegar a ser a peste negra, vamos dizer assim, dessa geração? E chegar a eliminar uma porcentagem considerável do mundo? Eu acredito que se a gente não tomar atitudes, pode sim, né? Pode. É, Porque é o que preocupante. acontece? Vamos dizer, 20%, que nem Itália, acho que a gente está em torno de 20 mil pessoas que foram detectadas com a doença. Dessas 20 mil, 20% precisa de tratamento hospitalar. Então, a gente está falando ali em torno de 4 mil pessoas. Estou falando no caso de Itália. Isso porque eles agora estão tomando essas medidas drásticas. 4 mil pessoas em estado hospitalar só com coronavírus. Então, imagina então essas pessoas irem para o hospital e pegar ainda as pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, alguma transfusão, que estão com o sistema imunológico baixo, o quanto que isso pode afetar quem já está hospitalizado. Porque essa pessoa que está hospitalizada, se contrair esse vírus, é UTI na certa. Então, esse também é uma grande preocupação que a gente tem, porque os profissionais de saúde, né, no momento, por exemplo, sei lá, de um cara infartando, cara, a gente está ali no momento de higienização, mas na correria, eu já trabalhei na área, eu sou fisioterapeuta, eu trabalhei em UTI, trabalhei na correria, cara, a gente está pensando em salvar. E às vezes pode passar por um deslize na correria do salvar sem um deslize de higiene. Né? A gente sabe o foco que tem de bactérias, de vírus, tudo mais dentro de um hospital. Então, uma das preocupações é exatamente essa. Essas pessoas contaminadas indo em massa para um hospital e a gente já ter pacientes ali com tratamento que já tem uma imunidade baixa, se contra esse vírus, a morte na certa. Sua família tá aqui em Itatiba, não tá? Tá. Minha mãe tá aí. Sua mãe, um beijo pra ela, adoro. É, Tá aí, como que você tá? Tá com o coração na mão? eu fico muito preocupada, porque daí eu vejo, eu acho que assim, o humor do brasileiro é uma coisa que facilita muito, a gente vê muito meme e tudo mais. O português tem isso também de bom, os espanhóis também, em geral. Humor, né? A gente tem essa questão eu acho que espanhol, Itália, Portugal e Brasil tem essa questão dessa resiliência e de tentar levar muito uma positividade, apesar de tudo acontecer. Pode estar o mundo caindo, mas a gente tenta sempre levar esse lado positivo, né? Mas é para a gente ficar muito atento. É isso que eu tenho que dizer. Façam quarentena, se isolem, enquanto ainda há tempo. Né? Enquanto ainda há tempo. Minha amiga, É, acho que a gente conversou gostoso. é, Gostoso porque eu tô com saudades, mas assim, no é. momento ruim, quero muito ver se eu consigo fazer com que eu e você converse ali ao vivo no Facebook. O Tá. pessoal tá pedindo. Ah, Ana Serasa, o que neste momento o ser humano, o mundo, a família precisa? Empatia, solidariedade, respeito. Eu vejo que a gente precisa ter essa empatia, a gente precisa ter o espírito. Agora é a hora da gente provar o quanto mesmo a gente tem empatia, solidariedade e respeito pelo próximo. É bem isso mesmo. Muito obrigado. Imagina. Adorei. Tô morrendo de saudades. Também. Depois você manda o vídeo para mim, por Tá bom. favor. Uhum. E eu vou ver com o meu pessoal para a gente fazer esse nosso bate-papo via Facebook, tá bom? Tá bem, tá bem. Então, gente, tenham empatia realmente. Respeitem também a fé e a religião de cada pessoa. O importante é ter fé, ter um propósito e se cuidem. E é isso. E
Que Deus nos abençoe e abençoe a todos. Exatamente. Certo? Certo. Um beijo. Beijinhos. Tchau, tchau. Até mais. Até. Tchau.